Oi, gente! Hoje vamos falar de osteologia, que é estudo do sistema esquelético dos ossos. Então, a gente vai estudar todo o sistema e sua função. Então, o sistema esquelético é composto aproximadamente por 206 ossos, dependendo da idade ou se tem algum problema genético ou hormonal. Então, tudo isso influi na quantidade de ossos. Então, quanto mais jovem, até desde o feto até a fase da velhice, a gente vai ter quantidade de ossos diminuindo. Então, quanto mais jovens, mais ossos tem, porque no momento ventral, quando ele está na fase uterina, os bebês são compostos mais por cartilagem do que ossos. Então, porque na hora do parto, o bebê poderia sofrer fraturas. O crânio tem maior quantidade de ossos e é aberto para ter passagem no canal vaginal. Então, quando chega na idade adulta, todos os ossos começam a ter um grande desgaste. Por quê? Para unir os ossos, possuem cartilagem. Então, as cartilagens começam a perder tamanhos e o corpo também começa a diminuir. Aproximadamente depois dos 40 anos, o corpo tende a tendência de diminuir mais ou menos 1 centímetro. Então, a gente vai estudar toda a anatomia, sabendo que todo o corpo tem que ser apresentado na posição anatômica. Qual é a posição anatômica? O corpo de frente, eretos, os braços e pernas abertas, apendicular, com as palmas da mão para frente e os pés voltados também para frente. A posição da cabeça também na postura para frente. Então, essa é a parte que a gente tem que estudar, as posições. Na estrutura desse osso, do que esse osso é formado, a gente tem aí uma série de coisas, tá? Vamos começar pelo revestimento externo. Esse revestimento externo a gente chama de periósteo, tá? Semelhante à cápsula do rim, à pleura do pulmão, a maioria dos nossos órgãos tem um revestimento, e o revestimento do osso, no caso, é o periósteo, tá? Aí, adentrando um pouquinho mais essa camada amarelinha aqui, ó, nessa parte externa, a gente chama de osso compacto, tecido ósseo compacto. É um tipo de osso que ele é bem juntinho. O osso tem uma característica dele não ser sólido, ele tem alguns furinhos, ele é poroso. E o tecido ósseo compacto, ele tem essa porosidade quase não evidente, a gente não consegue ver, a não ser que seja por microscópio, tá? Por isso que a gente chama ele de compacto. Ele é bem juntinho, parece uma estrutura sólida. E aí, mais aqui no meio, a gente tem tecido ósseo esponjoso, ou seja, é osso da mesma forma, mas ele tem mais furinhos do que o tecido ósseo compacto, tá? Esse tecido esponjoso, no meio dele é onde fica a medula vermelha, que é aquela medula que faz a hematopoiese, é a medula que faz a criação das células do sangue, tá? Aqui na parte mais compridinha do osso, no corpo do osso, a gente tem a medula amarela, que nada mais é do que aquele tutano que a gente come quando come o osso do boi, o osso da galinha, que é um reservatório de energia, tá? Então fica aí uma energia guardada dentro desse osso na forma de gordura, e essa é a medula amarela. Nas pontas, aqui nas extremidades do osso, a gente sempre vai ter algum tipo de cartilagem articular, tá? Podem aí ser 3 tipos diferentes, a gente vai falar sobre elas, mas sempre tem uma cartilagem unindo esse osso a outro osso. O corpo é dividido em regiões. A gente vai ter a região da cabeça, pescoço, tronco e os membros, os superiores e o inferior. Porém, os planos serão uma forma de estudar o organismo. Então, será 3 tipos de planos anatômicos. Terá o sagital, teremos o coronal, que também pode ser chamado de frontal, o transverso, que também pode ser chamado de axial. Então, o nosso corpo, o sistema esquelético é dividido em 2 grupos. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, vocês vão ver aqui na imagem a representação através de cores, onde eu vou ter o esqueleto axial, que vai ser representado da cabeça até a coluna vertebral, que termina pelo cóccix.
Já o esqueleto apendicular, a gente vai possuir apenas os membros inferiores e superiores, que são os braços e as pernas. As funções dos ossos. Os ossos podem ter a função de sustentação, movimentação, proteção, reserva de minerais como o cálcio e potássio e o fósforo, e função hematopoética. Isso significa que ele produz células sanguíneas. Os ossos podem ser classificados a partir da sua estrutura. Então, ele pode ser classificado como longo, quando o comprimento é maior do que a largura. Os exemplos são o húmero, o fêmur, a fíbula, a tíbia. Temos os ossos curtos, conhecidos como os ossos do carpo ou os ossos do taço, no qual a largura e o comprimento são bastante equivalentes. Os laminares também pode ser chamado de planos. A gente vai encontrar muito nos ossos do crânio ou na escápula, que são formatos laminares ou achatados. Irregulares apresentam dimensões de formas que se encaixam na classificação de irregulares, como os ossos das vértebras. Temos os pneumáticos, aqueles que possuem cavidades preenchidas por ar. Um exemplo é a nossa mandíbula. Sesamoides são ossos envolvidos por tendões e fibras. O exemplo é a nossa patela, também chamado de rótula. Alongados são aqueles achatados, porém não apresentam canal medular. Então, os exemplos são as costelas. Agora vamos para a estrutura do crânio. O crânio é formado por 22 ossos, do qual a gente tem osso frontal, parietal, temporal, zigomáteo, mandíbula, maxilar, osso etimoide, esfenoide, o nasal, osso lacrimal, osso palatino, osso occipital e temos as estruturas de dentro do ouvido, 3 ossos chamados bigorna, estribo e martelo. Então, aqui as costelas, o externo, aqui no meio, uma estrutura óssea também, tá? E aí, a nossa coluna vertebral, a gente vai ter uma série de ossos irregulares, separadinhos por uma camada no meio entre eles, né, de cartilagem, tá? Então, a gente tem uma cartilagem aqui no meio entre esses ossos da coluna vertebral, amortecendo os impactos da nossa locomoção. Essa coluna ela é dividida em cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix lá embaixo. Falando de membros superiores, falando de braço, então aí a gente vai ter clavícula, escápula, clavícula perto da saboneteira, lá nos nossos ombros, né? A escápula é aquela asa lá atrás, o húmero, rádio, una, todos esses ossos longos, tá? Escápula aqui um osso irregular. Aqui os carpos são exemplos de ossos curtos, então são ossos que têm a largura semelhante ao comprimento. Metacarpo e falanges são ossos longos, mas eles não são pequenininhos? São pequenininhos, mas para ser um osso longo não precisa ser um osso grande, ele precisa ser um osso onde o comprimento excede a largura. Então eles são compridinhos, mas são finos, então são ossos considerados ossos longos, tá? As peças do nosso esqueleto, elas têm algumas características específicas para o tipo de movimento que elas realizam. Então, a gente tem aqui esses carpos, falanges e metacarpos específicos, adaptados para o movimento fino que a gente faz com a nossa mão, o movimento de pinça, tá? Isso acontece, é possibilitado pela configuração desses ossos. Então, são ossos que não aguentam tanto peso quanto os ossos da perna, mas são resistentes e têm a capacidade de fazer movimentos finos. Lá, membros inferiores. Aqui nos membros inferiores, aqui tem um pedacinho, né, lá da coluna vertebral, a gente vai ter o pubis, tá? Esse osso aqui é um osso irregular, tá? Dá pra ver que ele tem um formato super esquisitão, aí é o osso da nossa bacia, tá? Logo embaixo a gente tem o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Lá no joelhinho, patela, tíbia logo embaixo, fíbula, e aí aqui semelhante à mão, só que com outro nome, os tarsos, metatarsos e as falanges, tá? Que são os nossos dedinhos.
Esse metatarso vai formar ali o nosso peito do pé, mais ou menos, tá? E aqui a gente tem ossos curtos, ó, esses tarsos são ossos curtos, os metatarsos e falanges, ossos longos. Os membros inferiores são o conjunto da coxa, perna, tornozelo e pé, tá? E eles ficam ligados ao tronco pela pelve. Então aqui a gente tem uma ligação, né, na pelve, onde esses membros inferiores ficam aí meio que pendurados, né? E aí eles têm adaptações exatamente para sustentar o peso de todo o corpo,